Olá, queridos internautas, sejam muito bem-vindos ao canal Centro Espírita Jesus de Nazaré. Para a palestra de hoje, nós teremos como reflexão o tema Reencarnação e Lei de Causa e Efeito. E quem irá contribuir com a palestra de hoje é a nossa amiga Shirley Milagre. Shirley é nascida em berço espírita, tendo trabalhado com evangelização infantil, posteriormente com a mocidade espírita e atualmente colaborando com os estudos evangélicos doutrinários aqui da casa. É médica pediatra e professora universitária. Portanto, Shirley, seja muito bem-vinda e um excelente estudo a todos. Boa noite a todos, então. É uma alegria estar com vocês na noite de hoje, com os internautas, né? E mais uma vez vamos tentar trazer aqui um estudo sobre um tema muito importante dentro da doutrina espírita, que na verdade quando nós conseguimos compreender o que é reencarnação e qual a relação da reencarnação com a lei de causa e efeito, nós conseguimos apacentar os nossos corações, nós conseguimos tranquilizar a nossa mente e nós conseguimos potencializar a nossa fé. Então, esse conhecimento da reencarnação e da lei de causa e efeito, uma vez compreendido, vai trazer várias repercussões no nosso mundo psíquico e na nossa vida de relação, né? Então, a gente precisa, primeiro, inicialmente, lembrar que a reencarnação, ela não foi um fato revelado pela doutrina espírita. A ideia da reencarnação é uma ideia trazida já de milênios, inclusive antes da vinda do Cristo. Nós temos os nossos companheiros do Oriente, né, que habitam o mundo oriental, marcados principalmente pela população indiana, pela população chinesa, japonesa, né, uma população grande. Todas essas filosofias orientais, elas já tinham como algo bem estabelecido a reencarnação. Então, reencarnação não foi criada pelo Espiritismo. A palavra reencarnação já existia antes da palavra Espiritismo, tá? E é interessante porque, se nós formos nos remontar às religiões do Antigo Egito, né, onde, inclusive, haviam manifestações mediúnicas, né, onde haviam cultos, né, aos desencarnados, aonde os mortos eles eram enterrados com seus pertences, porque a crença na imortalidade da alma já era um fato muito bem estabelecido no Egito, né? Os sacerdotes eles eram sepultados com seus pertences, porque acreditava-se que no mundo espiritual eles precisariam desses recursos para continuar a sua vida, o seu reinado, né? Mas não só os faraós, né? Todas as outras criaturas egípcias que morriam eram sepultadas muitas vezes com as suas vestes, com seus pertences, porque eles acreditavam que na vida espiritual eles iriam precisar de todos aqueles recursos, né? Então, essa crença na imortalidade já é uma crença que veio antes do Cristo, assim como a reencarnação, né? Buda, ele nasceu por volta do ano 566 antes de Cristo, né? E Buda já trouxe no budismo a ideia da reencarnação, que nós vivíamos muitas vezes aqui na Terra em corpos diferentes. Qual que é a diferença básica da crença, vamos dizer, na reencarnação, dos orientais
e da doutrina espírita. Uma diferença básica e marcante. Os orientais, eles acreditam que a reencarnação da alma pode se dar em corpos de animais, que nós podemos reencarnar como animais se nós quisermos, né? Tanto que a Índia tem os seus animais sagrados, não é isso? A vaca é um deles, não é? Então, o budismo, né, o hinduísmo, o taoísmo, eles acreditam que a alma volta várias vezes aqui na Terra. Volta várias vezes. Entretanto, a alma voltaria também, teria a possibilidade de voltar em corpos de animais, né? Retrocedendo na sua escala evolutiva. E a doutrina espírita vem hoje esclarecer que realmente, de fato, nós vivemos e revivemos várias vezes, mas nós não retrocedemos na escala evolutiva. O progresso é a lei. Nascer, renascer, progredir sempre. Tal é a lei, né? E nós vamos ver, então, a cabala judaica, né? E a Rosa Cruzes e o cristianismo esotérico também com a crença, né, na reencarnação. Então, a reencarnação não foi criação da doutrina espírita, tá? E aí a gente pergunta, mas se isso tudo já se acreditava antes do Cristo vir, já existia a ideia da possibilidade de nascermos e renascermos várias vezes, o que pensava o Cristo a respeito disso quando ele passou aqui na Terra? Hã? O que ele pensava a respeito? Então, veja bem, Jesus, após a sua transfiguração, lá no Monte Tabor, né, os discípulos perguntaram para ele assim: por que, Jesus, né? Por que, mestre? Dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias, né? Porque eles estavam conversando sobre o grande libertador da Judéia, o Messias, né? Que foi profetizado no Velho Testamento, que viria trazer a libertação para o povo judeu e iria trazer também a presença de Deus na terra, né? O chamado Messias, né? Que é o mensageiro da verdade. E aí, lá dizia que antes do Messias vir, Elias retornaria, né? Então, eles perguntaram para ele, dizem os escribas ser preciso que antes volte Elias, né? Aí Jesus então respondeu, isso está lá em São Mateus 17, versículo 10 a 13, São Marcos, capítulo 9, versículo 11 a 13. Ele respondeu: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como lhes aprouve, e é assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que fora de João Batista que ele falara. Ora, se os discípulos entenderam que Jesus falava de João Batista, que fizeram dele o que bem quiseram, João Batista vivia no tempo de Jesus, foi por ele batizado, né? Jesus foi por ele batizado. Mas Elias era um profeta lá do Velho Testamento, né? Então aqui o próprio Cristo deu o seu testemunho da reencarnação. Elias realmente tinha que vir
e veio e fizeram dele o que bem quiseram, e os seus discípulos entenderam que ele falava de João Batista. Né? Em João capítulo 3, versículo 1 a 12, vem aquela passagem do nosso velho Nicodemos, né? Nicodemos pergunta a Jesus: como pode nascer um homem já velho? Perguntando a respeito da reencarnação, né? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer uma segunda vez? E aí retorquiu-lhe Jesus: em verdade, digo-te, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu haja dito ser preciso que nasças de novo. Isso são palavras do Cristo, gente. Não te admires de que eu te diga que é preciso que nasças de novo. Isso foi Jesus que falou, né? Então aqui a gente vai percebendo que a reencarnação, ela é uma lei e que foi inclusive endossada pelo Cristo quando ele esteve aqui na terra. Vamos ver em Mateus 11, versículo 12 a 15. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ouça-o aquele que tiver ouvidos de ouvir. Então, mais uma vez, Jesus endossando a reencarnação como algo que é lei divina, é um mecanismo evolutivo, né? Ressaltando para a gente. Então, gente, os cristãos, eles até o segundo concílio, né, da igreja cristã da época, concílio de Alexandria, no século IV, né, ano de 400, até 533, quando houve esse segundo concílio, em 533, em Constantinopla, a igreja cristã tinha na reencarnação uma lei divina. Ela fazia parte dos preceitos da igreja cristã, né? Entretanto, por um problema relacionado a Constantino, ele era um monarca muito poderoso, né? E ele era um aliado da igreja cristã à época, né? E ele, como monarca, ele desposou uma senhora, né? Uma mulher que, antes de se tornar esposa dele, era uma criatura dada à prostituição, né? E muitas pessoas na época falavam que quando ela morresse, né, que ela fosse reencarnar, né, ela reencarnaria para pagar todos os seus erros, né, cometidos durante o período em que ela tinha uma vida devassa, né? Então, para tirar essa lei, vamos dizer assim, essa crença de dentro da igreja, o segundo concílio de Alexandria proibiu e retirou da Bíblia, dos textos sagrados, a palavra reencarnação, né? Então, isso foi retirado. Daí por diante, a igreja cristã
à época, a Igreja Católica Romana, né, ela passou a combater a reencarnação em função de uma decisão que foi meramente relacionada a uma pessoa de importância política e de influência dentro da igreja, né? Mas tinha alguns padres que já atuavam, né, dentro da igreja e que tinham uma formação greco-romana, né? Entre eles, Orígenes, né, de Alexandria. Ele era um teólogo, ele era filósofo neoplatônico, ele era uma criatura de uma origem, né, de um nível social diferenciado à época, né, e era um padre, né, era um padre da igreja. E ele não só pregava a reencarnação, como ele também dizia que, em função de existir a reencarnação, não existiria o inferno. Que, na verdade, os espíritos, eles retornariam para pagar aqui na terra todos os pecados cometidos. E que a terra era o verdadeiro purgatório através do mecanismo da reencarnação. E o padre Orígenes de Alexandria, ele foi excomungado, né, pela igreja, porque ele continuou pregando essas ideias, né, e ele foi, então, retirado da igreja. Portanto, o que a gente vê até esse momento? Que a reencarnação, a noção de que nós vivemos muitas vidas, não é de agora, não surgiu com o primeiro livro espírita de 1857, que foi o Livro dos Espíritos. Não foi ali que surgiu, né? A reencarnação, ela está no nosso planeta Terra como lei antes da vinda do Cristo e endossada por Jesus quando ele passou por aqui, né? Então, não é a doutrina espírita que criou. Mas a doutrina espírita, ela veio explicar para a gente o que é isso, né? O que é reencarnação, na verdade. E através do Livro dos Espíritos, Kardec fez algumas perguntas, né, para os espíritos que se comunicavam, para tentar entender melhor o processo da reencarnação. Então, primeira coisa que se pergunta é: para que a gente tem que reencarnar? Por que a alma tem que voltar depois de uma peleja tão grande aqui na Terra? Para que ela tem que voltar, né? Então, a pergunta é: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é uma só: sofrendo a prova de uma nova existência. Então, qual é o papel da reencarnação para todos nós que estamos aqui? É a bênção da oportunidade, é a bênção do recomeço. É a bênção do aprendizado. É a maneira pela qual nós podemos extirpar de nós aquilo que nos atrasa a caminhada em direção à sintonia com Deus, nosso Criador. Então, o principal papel da reencarnação é fazer o progresso moral e psíquico das criaturas. Mas por que isso? Porque durante a vida corpórea, nós vamos conviver com espíritos de toda natureza. Pensem comigo. A vida espiritual, ela é uma vida de energia pura. O corpo espiritual, que é o perispírito, ele é composto por uma matéria fluídica, energética, diferente dessa matéria densa, que também é energia. Nós somos átomos, né? Nós somos elétrons, nós somos prótons e nêutrons agregados. Nós somos energia, só que nós somos energia condensada. E o corpo espiritual já é uma energia mais expandida. E que nós, com os nossos sentidos, nós não conseguimos detectar, né? Não é visível aos nossos olhos
materiais, né? Mas, como nós somos energia no mundo espiritual, consciência que habita um corpo energético, o nosso estado mental determina o tipo de vibração de nossas moléculas espirituais. E essas vibrações do nosso corpo espiritual vão nos levar para a região energética com a qual nós temos sintonia. Então, no mundo espiritual, eu não consigo, se eu estiver desequilibrado emocionalmente, desequilibrado mentalmente, eu não vou conseguir estar num local bom, de equilíbrio, de fraternidade, onde o amor transita entre as criaturas. Eu não vou conseguir estar lá. Eu vou estar junto com outras criaturas que pensam, sentem e criam o mundo como eu estou criando. É lá que eu vou me inserir, é lá que eu vou me jogar. Portanto, no mundo espiritual existe uma segregação energética. E Jesus disse isso através da parábola do rico. Quando o rico desencarna, morre, né? E ele pede para passar para o lado de Lázaro, que era o pobre, que pedia migalhas da mesa do rico, né? E Jesus, simbolizando na parábola, ele disse: você não pode passar daí para cá e nem o Lázaro pode passar daqui para lá. Simbolizando para a gente que no mundo espiritual as energias se segregam, se separam, não há como conviver. Aonde que nós vamos ter a convivência com energias e pensamentos tão diferentes? É quando nós nos ligamos no corpo material. O corpo material permite à consciência a vestir uma armadura, de tal forma que essa armadura, ela transita em qualquer local do mundo material. Se ele tiver sem a armadura, ele só vai transitar onde o corpo espiritual e a mente dele o coloca. Ele não consegue entrar em outras estações de mundos mais equilibrados ou até menos equilibrados. Então, a reencarnação é a grande oportunidade que a gente tem de entrar em contato com espíritos que estão num grau de adiantamento muito maior do que o nosso. Graças à reencarnação, nós conseguimos interagir com eles e conviver e aprender com eles a sermos bons. Assim como aqueles que estão numa condição muito pior do que a gente, do ponto de vista evolutivo, o corpo material é a oportunidade que eles têm de transitar entre nós e aprender conosco aquilo que nós temos a oferecer. Então, a reencarnação é a grande bênção do encontro das almas em estágios evolutivos completamente diferentes. E isso é uma bênção? Vamos imaginar, meus queridos, vamos imaginar uma mãe que ama muito uma criatura que é seu filho, mas essa criatura não lhe ouve a educação, os conselhos, não lhe enxerga os exemplos, e trilha um caminho de crime, criando para si mesmo tragédias que podem resultar, inclusive, em mortes trágicas, em assassinatos, em acidentes graves. E esse filho, ele desencarna, vai para o mundo espiritual em situação calamitosa, porque a sua consciência o condena pelos atos, por tudo que praticou. E a mãe depois desencarna, aquela mãe abnegada, dedicada, que amava o seu filho.
E ela, no mundo espiritual, está numa condição mais equilibrada pela capacidade de amar que ela se desenvolveu, de perdoar. Né? E ela se encontra numa condição melhor. Lamentavelmente, ela não pode ficar perto do seu filho. Ela poderá visitá-lo lá nas sombras onde ele se encontra, mas ela não poderá permanecer lá por muito tempo. Porque não há energia suficiente que mantenha ela dentro daquele mundo mental que foi criado por eles. Então, para que esta mãe consiga conquistar a oportunidade de conviver novamente e ter esse filho próximo dela, ou esse filho se reequilibra para que ele tenha condição de estar na faixa vibratória dela e ter o prazer da convivência com essa mãe querida, ou os dois reencarnam. E reencarnando, eles poderão se encontrar novamente. E poderão conviver, e poderão se amar. E poderão cuidar um do outro. Até que se melhorem. Que este filho deixe de ser rebelde, criminoso, e passe a se enxergar como filho de Deus, com toda a capacidade de evoluir e de brilhar como todas as estrelas. Então, a reencarnação é uma bênção que permite com que espíritos muito evoluídos, que nós não teríamos o prazer da convivência aqui na Terra, nós conseguimos conviver com eles. É uma verdadeira bênção. E como se realiza essa nova existência? Será pela transformação como espírito? Ora, depurando-se a alma, indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas para isso, necessário lhe é a prova da vida corporal. E aí Kardec pergunta, então a alma passa por muitas existências corporais? Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância em que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, gente, a reencarnação, ela abre a nossa mente para o perdão. Abre a nossa mente para a fé no futuro. Abre a nossa mente para a tolerância às diferenças. Abre a nossa mente para a esperança. A reencarnação abre janelas na alma. E é preciso que a gente entenda sempre essa lei de causa e efeito. Então, na pergunta 196 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o seguinte: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio da existência corpórea, segue-se que a vida material é uma espécie de crisol, de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Ou seja, todos os seres para evoluir precisam reencarnar? Sim, todos os seres, é exatamente isso. Os espíritos respondem, eles se melhoram nessas provas, evitando o mal, praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atingem a finalidade para a qual tendem. Então, a gente perguntar assim, será que existe espírito que reencarna uma vez só? Não, não existe espírito que reencarna uma vez só. Porque nós, como princípio inteligente da criação, nós somos simples e ignorantes. Nós desconhecemos as leis da matéria, nós desconhecemos leis físicas, químicas, nós desconhecemos leis biológicas, nós desconhecemos o psiquismo, a articulação mental, a atuação do pensamento na matéria.
Quando nós somos criados por Deus, nós somos simples e ignorantes. E não existe passe de mágica ou varinha de condão, né? Como nós somos simples e ignorantes, todo conhecimento acerca da ciência e todo conhecimento acerca do psiquismo, das emoções e do comportamento humano vai ser adquirido ao longo de várias vidas, né? E essa lei de causa e efeito? A reencarnação é tão abençoada, que além de nos proporcionar a evolução do nosso conhecimento, seja na área da ciência, na área comportamental, psíquica e moral, a reencarnação nos proporciona a modificação dos nossos laços. Aqueles nós que nós criamos aqui em uma vida, através dos nossos sentimentos mal direcionados, de egoísmo, de orgulho e de vaidade, de ira. Muitas vezes nós criamos nós de relacionamento. Nós criamos problemas difíceis de serem solucionados, do ponto de vista de uma ligação afetiva. Entretanto, a reencarnação nos permite a volta com a bênção do esquecimento. E com a bênção do esquecimento, nós transformamos os nós em laços. Nós transformamos as nossas relações doentias, as nossas amarguras, em relações de afeto, de carinho, de consideração, de respeito. Porque através da reencarnação, nós entramos em contato e em convivência com aquelas criaturas que nós prejudicamos em existências anteriores. E nós as recebemos novamente, perto de nós, com a bênção da oportunidade de delas cuidar, com a oportunidade de transformar o ódio, o rancor, a ira, o desejo de vingança, em amor filial, amor paternal, amor, muitas vezes homem e mulher. Porque quando nós retornamos em papéis diferentes com a bênção do esquecimento, nós reconstruímos o nosso relacionamento. E quando nós recuperamos a nossa memória, e quando nós nos lembramos dos males que nós fizemos, o bem que hoje conseguimos construir, ele é muito maior do que esses males. E aí, essa relação de dor e de amargura vai ficar escrita no passado sem repercussão no meu psiquismo. Não vai fazer parte mais dos meus sentimentos. Novos sentimentos vão nos povoar. Sentimentos ligados ao apego, ao amor, à fraternidade, ao respeito, ao carinho. Então, a reencarnação permite que a lei de causa e efeito seja cumprida de maneira mais próxima da misericórdia divina possível. Quando eu penso assim, será que pela lei de causa e efeito, se eu agredi alguém, fiz essa pessoa, por exemplo, vou dar um exemplo bem simples, que eu costumo dar para todo mundo entender. Se eu contribuir de alguma forma para que uma jovem praticasse um aborto nessa vida, ceifando uma oportunidade de reencarnação a um ser, fechando a porta abençoada da reencarnação. Se eu contribuir como cúmplice naquele ato, seja sendo aquela que é a aborteira, seja sendo aquele companheiro
que estimula a retirar a criança. Eu estou contribuindo. Significa que eu, numa nova vida, vou ser abortado? Nem sempre, gente. Porque a lei de causa e efeito não é olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito tem por base o amor. Então, muitas vezes, essa criatura que contribuiu para que um aborto acontecesse, seja ela a mãe, seja ela a aborteira, seja ela o jovem que contribuiu com o seu sêmen, né, para que uma vida ali se fizesse, todos eles envolvidos naquele ato contra as leis divinas, que é a lei da reencarnação, eles poderão, através de uma nova etapa, recuperar-se daquele mal, fazendo o bem. Exemplo, muitas vezes aquela criatura em que eles ceifaram a vida, ela retorna numa outra oportunidade como alguém que vai ser adotado pela família, onde esses espíritos estão reunidos e vão receber aquele que eles tiraram a vida em outra existência. Agora como filho, muitas vezes filho adotivo, por outros caminhos. Então, a lei de causa e efeito não é pena de talião, não é olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito é recuperar-se de uma situação de dor, de amargura, para uma situação de amor, de paz, de alegria. Isso é a lei da reencarnação. Tá certo? E os mecanismos são inúmeros. São inúmeros. E surgem no dia a dia na nossa existência. Aí eu pergunto, mas existe um limite para a encarnação? A gente tem um limite de número de vidas a serem vividas? Isso foi perguntado por Kardec. Quais os limites da encarnação? E os espíritos responderam: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade da vida material com as suas provas. Não tem mais necessidade. Aquele que caminha depressa, a muitas provas se poupa. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso, ele é longo, é infinito. O progresso é muito grande, nós temos que caminhar muito. Então, a reencarnação, ela tem uma função extremamente importante para todos nós, almas da Terra, que é o cumprimento das leis divinas de acordo com a justiça divina. E outra coisa que nós precisamos lembrar é que a reencarnação, ao longo do progresso da humanidade, do progresso biológico dos corpos, ela vai mudando. O tempo de vida sobre a Terra, ele vai se alongando, nos dando cada vez mais, pela misericórdia divina, mais tempo e oportunidade para sermos diferentes, melhores do que quando nós nascemos, do que quando saímos do mundo espiritual e viemos para cá, melhores quando nós retornamos. Então, à medida que o progresso, a ciência, vai melhorando a condição de vida humana, vai alongando essa oportunidade de progresso e de melhora. E a gente pergunta, mas o que é a justiça divina? Lá no Livro dos Espíritos tem uma pergunta, 876. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça segundo a lei natural? Disse o Cristo:
queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. No coração do homem imprimiu Deus essa regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos, na incerteza de como deve proceder com o seu semelhante, em alguma circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstância idêntica. Este é o guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus haver dado. Então, quando a gente pergunta, e o que seria a justiça divina? É exatamente o cumprimento desse preceito. Ninguém é melhor do que ninguém, e todos somos filhos de Deus. E nós devemos desejar e fazer pelo outro aquilo que nós faríamos por nós ou por quem amamos. Esse é o grande preceito da lei divina. E o descumprimento dessa lei de amar ao próximo como a ti mesmo, o descumprimento disso é que gera a lei de causa e efeito. É que vai gerar as provas que nós vamos ser submetidos para desenvolver em nós habilidades morais. Como é que eu desenvolvo paciência em alguém? A habilidade da paciência. Como é que eu faço alguém aprender a ter paciência? Quando eu estou testando o tempo todo essa paciência. Então, eu coloco essa criatura perto de criaturas que o tempo todo vão solicitar dela paciência. Como é que eu vou desenvolver a habilidade da fraternidade? É quando eu coloco essa criatura em circunstâncias em que ela é solicitada a ajudar alguém, com muita frequência, para desenvolver o seu espírito de fraternidade. Então, as provas, elas são verdadeiros professores, que estão ali para nos ajudar a adquirir aquela habilidade moral, espiritual e psíquica. E a lei de causa e efeito trabalha com essas provas, com esses professores das almas. É muito bom quando nós aprendemos algo através da alegria e do amor. Mas a maioria de nós tende a aprender através da dor. Porque nós somos teimosos, nós somos muito egocêntricos. E nós somos egocêntricos, meus queridos, não é só porque nós alimentamos o nosso egoísmo. É porque na nossa trajetória de princípio inteligente da criação até a condição de alma humana, nós tivemos que passar por inúmeras situações psíquicas que desenvolveram em nós mecanismos egóicos, mecanismos de proteção do ego. Então, nós, diante das circunstâncias nos vários reinos da biologia, das plantas, depois no mundo dos animais, para depois chegar à condição de ser humano, o princípio inteligente desenvolveu arquétipos psíquicos relacionados àquela condição primitiva. E ele, aos poucos, vai, como uma casquinha de cebola, ele vai tendo que tirar esses arquétipos. E essa retirada, ela é feita, muitas vezes, de maneira dolorosa, através das provas. Por isso, está aí a lei de causa e efeito para nos ajudar a nos harmonizar com o outro a quem prejudicamos e para tirar essas casquinhas de cebola, que são esses arquétipos, que nós depositamos ao longo da nossa trajetória evolutiva. Então, aprendamos que nós temos que também
amar a parte difícil que nós temos em nós, que às vezes nos atrapalha, nos faz tropeçar. Nós temos que acolher essa parte que vai ter que ser retirada. Então, é verdade que nós precisamos amar a criatura que somos para aprendermos a amar ao próximo. Sim, é verdade. Não é? Na pergunta 984, Kardec pergunta: as vicissitudes da vida são sempre punição de faltas atuais? Claro que não. Muitas provas que nós somos submetidos, elas têm origem nos nossos atos dentro dessa vida. São consequência de atos atuais, né? Não são todas as situações que são derivadas da lei de causa e efeito de atos em outras vidas. Os espíritos respondem: não, já dissemos, são provas colocadas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos, antes de encarnardes, para a expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração às leis de Deus, sobretudo a lei de justiça. A expiação, ela se cumpre durante a existência corporal, mediante as provas a que o espírito se acha submetido. Na vida espiritual, a melhora, o progresso, ele se dá através do sofrimento moral, que é inerente ao estado de inferioridade que o espírito se encontra, né? Então, tem uma pergunta que Kardec fez, que é a pergunta 1000 do Livro dos Espíritos, já, desde esta vida, poderemos ir resgatando as nossas faltas? E os espíritos respondem: sim, reparando-as. Mas não creais que as resgateis mediante algumas privações pueris, distribuindo esmolas ou que possuirdes depois que morrer, quando nada mais disso precisa. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, fácil, que apenas custa o esforço de bater no peito. A perda de um dedo mínimo, quando esteja prestando um serviço, apaga muito mais faltas do que o suplício da carne suportado durante anos, com o objetivo exclusivamente pessoal. Então, daí, a gente tem que ver que dentro desse caráter de lei de causa e efeito, tem outro detalhe importante. Quando nós lutamos para ser bons, nós lutamos para ser bons porque isso entra em consonância com as leis da vida, do universo. Nós faremos parte desse coletivo universal. Nós não podemos nos mover em direção ao bem apenas para obter dali um alimento para a nossa vaidade, um alimento para o nosso ego. Quando nós nos movimentamos em prol de alguém, mas o objetivo básico nosso é obter reconhecimento, eu costumo dizer assim, jogar confete, nós estamos agindo de uma maneira inadequada. Nós ainda não aprendemos e não compreendemos o que temos que fazer. Então, a expiação, ela sempre serve de prova. Mas nem toda prova, ela é uma expiação. Provas e expiações, entretanto, são sempre sinais de inferioridade do espírito. Então, se eu estou passando por uma dor e por um sofrimento, uma situação difícil, o que posso concluir daí é que existe ali uma habilidade que eu preciso aprender ou uma compensação que eu tenho que fazer com as leis da vida.
E essa vida está me cobrando essa compensação. Então, a justiça, ela se cumpre sempre. Mas, logo que se disponha o Espírito a precisa transformação no Senhor, atenua-se o rigor do processo redentor. O próprio Pedro nos lembrou, há muitos séculos, que o amor cobre a multidão dos pecados. Isso está em Missionários da Luz, foi dito por André Luiz, né? Ou seja, a justiça precisa se cumprir sempre, mas os caminhos são variados. Se eu quero insistir na dureza de coração, certamente que a justiça vai se utilizar de mecanismos mais duros do que o meu próprio coração, para amolecê-lo. Mas se eu consigo abrandar o meu coração diante da justiça divina, a justiça usará de mecanismos suaves. Disse o próprio Cristo, meu jugo é suave, né? Todo plano traçado na esfera superior tem por objetivo fundamental o bem e o progresso. E toda alma que reencarna no círculo da crosta, ainda que se encontre em condições aparentemente desesperadoras, tem recursos para melhorar sempre. Isso é o que está dito lá por André Luiz, em Missionários da Luz. Por último, gente, a existência humana não é um ato acidental, e que no plano da ordem divina, a justiça exerce o seu ministério todos os dias, obedecendo ao alto desígnio que manda ministrar os dons da vida a cada um segundo suas obras, né? Então, isso também está em Missionários da Luz, quando ele fala da reencarnação lá de Segismundo, né? A gente vai encontrar todas essas informações dadas por André Luiz. A reencarnação e a lei de causa e efeito é a grande mola propulsora do progresso e também a grande benção de renovação dos laços, dos afetos e a reconstrução da nossa vida de relação com aqueles que caminham conosco, né? Bom, é o que eu gostaria de trazer para vocês no dia de hoje. Agradeço, então, aos internautas que nos assistiram até esse momento, com paciência. A todos que estão aqui presentes, o nosso carinho, o nosso abraço fraternal, o nosso desejo de muita paz, né? Muita serenidade diante dos desafios que se colocam. E que Jesus nos abençoe sempre.